Episódio 69: Como eliminar a escassez estrutural da mente. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ocupa o Teu Lugar. Hoje vamos falar sobre esta desconstrução daquilo que a nossa mente compreende como realidade. Eu acho que muitas vezes as pessoas conseguem, ou pelo menos muitas pessoas com quem eu converso, conseguem compreender que a forma como pensam, que os seus pensamentos é aquilo que determina a sua realidade, a forma como veem o mundo, a experiência que têm, mas muitas vezes existe uma grande distância entre aquilo que eu estou a pensar e a minha percepção no momento, da forma como eu estou a contribuir para essa realidade. E hoje vamos falar sobre um dos temas essenciais, que é a nossa mente é naturalmente escassa. A nossa mente precisa de viver nessa escassez e nesse medo, e porque ela naturalmente ela precisa de resolver problemas. As nossas mentes estão sempre a tentar controlar o ambiente, a tentar antecipar, e elas precisam muito de classificar aquilo que está a acontecer. De bom, de mau, sobretudo se for uma coisa má, ela foca-se muito nisso porque ela precisa mesmo de controlar, e cabe-nos a nós educar a nossa mente. Não que a mente seja a inimiga de maneira nenhuma, mas cabe-nos a nós sermos responsáveis pelos pensamentos que temos e pela nossa necessidade de controlar, porque é isso que vai determinar a nossa realidade. Como a nossa mente está sempre à procura de resolver questões, muitas vezes questões de que nem sequer interessam para o momento, não é? Por isso é que nós às vezes viajamos na maionese, nós precisamos de compreender que para mudarmos a nossa mente, nós temos de olhar para a questão estrutural da nossa mente, que é olhar para aquilo que nos falta. Aquilo que nos falta tem uma dimensão muito maior nas nossas vidas do que aquilo que nós temos. Por isso é que as nossas mentes são naturalmente escassas. Se eu fizer um Reels e tiver 50 comentários positivos e um negativo, provavelmente eu vou me focar mais no negativo. Eu e qualquer outra pessoa. É esse o papel da nossa mente, é tentar perceber como é que eu posso agradar a esta pessoa da próxima vez, porque é que ela não gostou deste comentário, o que é que será que se passa na vida dela para ela ter feito isto. Nós estamos muito mais concentrados naquilo que nos falta, naquilo que precisa de ser corrigido, porque é esse o papel natural da nossa mente. Então, neste episódio, nós vamos compreender como é que nós podemos estar cada vez mais ao comando da nossa mente para que a nossa realidade possa espelhar outro tipo de pensamentos. É a partir de qualquer pensamento que tudo se inicia nas nossas vidas. Qualquer ação começa num pensamento. Então, nós queremos mudar o nosso processo mental, os nossos pensamentos, para que possamos ter outras emoções a surgirem desses pensamentos. Essas emoções vão gerar outras ações, e é isso que vai, no limite, contribuir para que a minha realidade mude. Quando nós falamos sobre escassez, temos inevitavelmente de relacionar esta palavra com dinheiro. Eu lancei a Hive, a comunidade sobre criação de realidade e manifestação através do Human Design. São conceitos um bocado complexos. No verão passado eu ainda não tinha estado em Portugal. E estive recentemente em Portugal e, portanto, tive a oportunidade de conversar pela primeira vez com muitos amigos sobre aquilo que nós desenvolvemos na Hive. E um dos aspectos da criação de realidade mais importantes é conseguirmos construir uma mente abundante e mudarmos a nossa identidade, porque eu preciso de mudar quem eu sou, literalmente, para ter uma realidade diferente da que tenho hoje. E se eu quero ter uma realidade diferente da que tenho hoje, não dá para continuar a ser a pessoa que sou hoje, porque se eu continuo a ser a pessoa que sou hoje, continuo a viver na realidade que tenho hoje. E quando eu cheguei à parte da importância de nós termos uma mente abundante, mais do que termos dinheiro na conta, é termos uma mente abundante, porque isso vai transformar completamente a nossa realidade, e é essa transformação de realidade de cá dentro que depois vai determinar as mudanças, a transformação da realidade cá fora. A maior parte das pessoas com quem eu conversei conseguiu encontrar uma ligação entre um sentimento de abundância e o dinheiro. Tipo, as pessoas conseguem associar a palavra abundância aos recursos que têm, ao dinheiro que têm, aos objetos que têm. Mas muitas delas não conseguiram dar o passo seguinte, que é perceber como tudo começa num pensamento abundante. Que antes de nós termos as coisas na matéria, nós primeiro precisamos de as construir aqui na nossa mente. Acho que é por muitas vezes nos faltar esta ligação que nós chegamos a Portugal, e isto não é uma crítica aos portugueses, na verdade, se for uma crítica é ao sistema e a toda a conjuntura que neste momento os portugueses, nós todos estamos a passar, bem, ao menos porque não vivo em Portugal neste momento, mas vivi a maior parte da minha vida,
e sei como todos os sistemas neste momento estão frágeis em Portugal. Está a educação, está a saúde, está a política, acho que é o que está pior, está a economia. Porque eu tenho tido muitas conversas com amigos que estão descontentes com o país e que estão com uma mente muito escassa, não conseguem, estão só a olhar para os problemas e não conseguem encontrar soluções. Não é só uma escassez de recursos, é uma escassez também de confiar em mim. É certo que a economia não está mais favorável, isso faz com que as pessoas fiquem mais fragilizadas economicamente, com menos poder de compra, sem dúvida nenhuma, mas se eu dentro de mim não tiver a confiança, não me capacitar se ok, não dá por este caminho, ou o meu chefe não quer negociar o meu salário, ou aquilo que eu estou a fazer neste momento não é suficiente, se eu ficar só à espera que a conjuntura mude, que alguma coisa externa a mim mude, significa que eu dentro de mim vou ter sempre uma experiência muito escassa. Eu sinto que eu não sou a principal responsável para mudar a realidade que eu vivo, significa que eu vivo de uma forma muito escassa, porque eu não consigo ver dentro de mim todos os recursos que eu tenho. Não só todos os recursos, mas como o poder também para mudar a minha realidade. E acho que este desempoderamento que senti em muitos portugueses neste momento vem obviamente de uma descrença e de uma tristeza em relação ao sistema, mas acho que algumas coisas também são culturais nossas, de estarmos muito dependentes que alguém nos venha salvar, que o sistema mude, que nos contentamos muitas vezes com pouco, e isso tem de começar a mudar. E é um bocado esse o objetivo deste episódio, é trazer-vos algumas propostas para sentirem cada vez mais confiança e cada vez mais a responsabilidade e sentirem cada vez mais que é preciso ter um papel ativo na construção da realidade que nós queremos viver. Não podemos estar só dependentes daquilo que está fora. E isso começa, voltando um bocadinho atrás, pelos nossos pensamentos. Começa por trazer sensações de abundância ao nosso corpo. A abundância que não precisa de estar refletida no dinheiro que eu tenho no banco, mas sim na forma abundante como eu me relaciono comigo e com o mundo. Gostava de trazer uma pergunta, que é: se amanhã acordasses sem memória, se não tivesses nenhuma memória sobre a relação que tens com o dinheiro, nem nenhum condicionamento sobre o dinheiro, sobre o papel que o dinheiro tem na tua vida, sobre a forma como tu te relacionas com o dinheiro ou aquilo que aprendeste em criança sobre o dinheiro, gostaria de saber se tu irias viver em escassez. Provavelmente não. Se tu tivesses uma relação completamente neutra e se não associasses nada de mau ao dinheiro, provavelmente não irias viver em escassez. Na verdade, o dinheiro não é bom nem é mau, é uma coisa neutra. É como ter uma impressora em casa, é um recurso. Eu tenho uma impressora e quando preciso imprimir alguma coisa, imprimo e sei que está ali. Nós damos demasiada importância ao dinheiro e dependemos demasiado do dinheiro para validar quem nós somos, aquilo que nós queremos e a nossa felicidade também. E eu não estou a dizer que o dinheiro não possa trazer felicidade e bem-estar, sim, mas nós ouvimos de pessoas que são muito ricas que chegam a um certo ponto que ter mais dinheiro já não vai trazer felicidade nenhuma. Depois também a experiência que eu tenho tido nos últimos meses com a raiva é que esta percepção da forma como nós estamos a criar a nossa realidade é muito fácil de observar no papel, quando as pessoas aprendem sobre manifestação, e há muitos gurus de manifestação, há muitas pessoas na internet a falarem sobre isso. A maior parte das pessoas consegue compreender os conceitos racionalmente, consegue compreender como os nossos pensamentos é o que cria a nossa realidade, conseguem compreender que para eu mudar a minha realidade preciso de mudar a forma como vejo o mundo, conseguem compreender que é importante nós termos um alinhamento energético para termos uma frequência mais elevada, porque isso vai nos levar a tomar outro tipo de ações perante a nossa vida. Essa construção mental, nós conseguimos, a maior parte das pessoas consegue perfeitamente sentir isso e compreender isso. Mas depois no dia a dia, quando aparecem os imprevistos, os contratempos, as contas a mais, é muito fácil nós cairmos do cavalo e alterarmos a nossa frequência. Isto é porque a maior parte das pessoas vive a sua realidade de uma forma muito reativa. E é por isso que é muito difícil nós nos sentirmos abundantes, estamos só a reagir à realidade, porque a realidade vai trazer sempre imprevistos, mal-estar, fricção com outras pessoas, problemas na gestão do nosso tempo, pressa,
falta de recursos, e se eu estou só a reagir a tudo aquilo que me está a acontecer, significa que se me estão a acontecer coisas boas, eu estou em altas, tudo impecável, estou mesmo feliz por estar tudo a correr como eu quero. Se as coisas não correm como nós queremos, se existem estes imprevistos e esta fricção, eu vou estar chateada, vou estar irritada, vou estar triste, e quanto mais permeáveis nós somos à realidade que está fora, menos conseguimos criar a nossa realidade dentro. Por isso este é o primeiro ensinamento. Nós não podemos estar tão reativos, porque estar reativos é estar na defensiva, é estar a tentar controlar. Temos de sentir que tudo começa dentro e isso depois, não que nós consigamos controlar tudo aquilo que está fora, não é esse o objetivo da criação de realidade e da manifestação, mas nós conseguimos controlar a forma como reagimos às coisas. E se eu estiver com a minha mente num lugar completamente diferente, mais abundante, menos estressada, mais segura no meu corpo, com um sistema nervoso mais regulado, a forma como eu vou lidar com os imprevistos vai ser completamente diferente. Eu gostava mesmo de compreendesses como a realidade que tu vives é um reflexo do teu estado de consciência e nada mais. Isto é muito empoderador, mas também é muito assustador, porque obriga-nos mesmo a responsabilizarmos pela experiência que nós estamos a ter. E isso nem sempre é fácil, é muito mais fácil culpar as circunstâncias, culpar os outros, culpar o país, culpar o governo. Depois, se estás à espera que a realidade cá fora te dê aquilo que desejas, vais estar sempre à espera. Nós temos de começar, e este é o meu mantra para este ano, nós temos de começar a dar a nós mesmos a realidade que queremos viver. É uma construção de ti para ti. A partir do momento em que tu começas a sentir que dominas a tua realidade, a tua vida transforma-se. Este é um processo de ti para ti. Tu és o principal, a principal interveniente no teu processo de criação de realidade. Trago-te um passo a passo para começares a viver cada vez mais isto. Primeiro passo, neutralizar a realidade. Eu consigo compreender se tu estás num estado muito reativo e estás muito habituada a olhar só para as partes más ou a estar cada vez ou a passar mais tempo preocupada com isso. Eu consigo compreender que seja difícil passares do 8 para o 80, não é? Passares de um certo negativismo e necessidade de controlar da mente para agora vou ver flores e borboletas em todo o lado. Então a proposta que eu te trago é olha para a realidade de uma forma neutra, assim não te apegas a todos os resultados com base naquilo que aconteceu no plano da matéria. Olhamos para a realidade, quase sempre tudo é muito mais neutro do que o valor que nós damos a cada coisa. Acho que existem poucas coisas na realidade que são mesmo condenáveis ou mesmo más. Existem algumas coisas que são, mas não tantas como o peso que nós damos a essas coisas. Acho que muitas vezes nós podemos neutralizar a experiência. Vou dar um exemplo completamente banal de algo que aconteceu comigo no outro dia. Eu fui ter com o meu marido a uma festa e ele já lá estava nessa festa, portanto ele levou o carro dele e eu levei o meu carro. E quando chegou a altura de irmos embora, nós saímos da festa ao mesmo tempo, ele levou o nosso filho no carro dele e era um trajeto relativamente longo, foram para aí 40 minutos até chegarmos a casa. Uma parte do caminho nós estávamos lado a lado na via rápida e depois havia uma parte do caminho em que eu sabia que havia 2 caminhos possíveis para nós seguirmos. Eu sabia que um caminho era mais curto e outro era o mais comprido. Só que eu sabia que não sabia qual é que era a saída na rotunda que eu devia ir se quisesse ir pelo caminho mais curto. Então optei por ir pelo caminho seguro, que foi seguir o GPS. O GPS recomendou-me o caminho mais longo. E durante aquele tempo todo em que eu estive a fazer o caminho longuíssimo a chegar até casa, eu fui uma grande parte do tempo a pensar, se calhar devia ter confiado na minha intuição e devia ter experimentado sair naquela saída da rotunda. Porque eu sabia que o meu marido conduz sem GPS, ele é a pessoa mais orientada da vida que eu conheço, então eu sabia que ele ia escolher o caminho mais curto e pronto. Só que eu já não o estava a ver, então tive de seguir o GPS. E eu fui o caminho todo a pensar, será que ele já chegou a casa primeiro? Será que deitou o nosso filho? Eu estou a gastar muito mais gasolina e estou a perder muito mais tempo. Para mim a questão era o perder tempo. Eu estava num nível de insatisfação e escassez com o tempo. E depois, quando cheguei a casa, ele estava literalmente à porta de casa a descalçar-se e eu perguntei-lhe, mas chegaste agora? E ele, sim, acabei de chegar, deitei o nosso filho na cama e estou agora a tirar os sapatos, porque o nosso filho vinha ao colo dele porque adormeceu no carro. E eu fiquei a pensar, que estupidez, que sofrimento foi aquele que eu causei a mim mesma no trajeto do carro
no trajeto até casa a achar que ele tinha feito um caminho muito melhor do que o meu. Se eu tivesse neutralizado, a situação teria sido muito melhor, porque na verdade, neste caso, nem sequer havia uma resposta certa. Havia o caminho longo, que era pela via rápida, onde eu ia conseguir ir muito mais rápido, e depois o caminho curto era um caminho cheio de lombas, onde eu ia muito mais devagar. Na verdade, nós chegámos a casa literalmente com 1 minuto de diferença. Então, não interessa se eu vou pelo caminho da direita ou pelo caminho da esquerda, mas naquele momento eu não tive a capacidade, porque eu não tinha a certeza, eu achava que ele ia chegar muito antes de mim, então eu não tive a capacidade de neutralizar aquilo que a realidade me estava a apresentar. E este é um exemplo muito básico de como muitas vezes nós podemos neutralizar coisas tão banais no dia-a-dia que vão transformar a nossa experiência. Porque quando nós acordamos a pensar, já estou atrasada e agora não sei o que é que vou vestir e não me apetece comer nada ao pequeno almoço e ainda tenho de chegar ao trabalho e responder àquele e-mail. Como nós passamos uma grande parte do nosso dia a ter a experiência de reparar naquilo que nos está a faltar, daquilo que nós não estamos a fazer bem, daquilo que temos de fazer a seguir, daquilo que devíamos estar a fazer melhor, como nós estamos a maior parte do dia a tentar resolver questões, práticas e problemas, nós passamos a maior parte do dia em escassez porque estamos literalmente a olhar para aquilo que nos está a faltar em cada momento. Então começa a neutralizar tanto quanto mais conseguires, porque é esse estado de neutralidade que depois te vai levar a um estado mais abundante. Ter a percepção destes pensamentos e da forma como tu estás a reagir às coisas é essencial. Depois de neutralizares, é importante tu fazeres esta reflexão sobre o que é que tu queres da tua vida. Queres criar que realidade? Quais são as bandeiras que tu queres levantar na tua vida? E é claro que esta é uma questão para ti ires fazendo, a resposta não vai ser sempre a mesma, nós estamos sempre a mudar e ainda bem, mas tu teres muito bem a percepção da realidade que tu queres criar é importantíssimo. Por exemplo, eu quero criar uma realidade e sinto que estou ativamente já há muitos anos a fazer isso, onde eu estou a dar importância à minha experiência. Eu quero viver uma vida que faça sentido para mim. E isso significa que às vezes vou fazer coisas que nem todas as pessoas vão compreender, que a minha vida vai ter um percurso que não é aquele percurso normal. Sou eu que determino o que é normal, eu não estou à espera de encaixar em todos os padrões da sociedade. Eu sei que para eu viver uma vida que faça sentido para mim, há muitas coisas que não vão encaixar. E está tudo bem. Eu não estou importada com isso. Mas é esta missão que eu tenho de eu estou aqui para viver uma vida que faça sentido para mim, para experimentar coisas novas, para evoluir, é isso que faz com que eu depois tome certas decisões com muita leveza. Faz com que eu tenha priorizado viajar tanto, porque é isso que me dá experiências novas, faz com que eu tenha, desde que sou empreendedora, e já sou empreendedora há 10 anos, ter conseguido mudar com bastante leveza de carreira e ter tido negócios diferentes, porque se eu parto deste princípio de que eu estou aqui para viver uma experiência que faça sentido para mim, significa que eu não vou estar refém. Deixei de trabalhar como health coach, o meu negócio era super rentável, eu faturava super bem, na verdade era este meu projeto que sustentava toda a minha família, o meu marido e o meu filho, e portanto eu não tinha propriamente motivos práticos para deixar de ter este projeto. Eu simplesmente sentia que já tinha aprendido tudo o que havia para aprender ali. E quando senti que havia outra coisa que eu gostava de fazer, fiz essa transição. Mas eu só consegui fazer isto em paz porque eu sei que, para mim, a minha maior prioridade é aprender coisas novas, é desafiar-me, é sentir que dentro de mim eu tenho os recursos para, se não funcionar de uma maneira, eu faço da outra. Então, a partir do momento em que eu me sinto abundante, eu posso criar todos os negócios que eu quiser e começar do zero porque eu confio em mim. Então, é importante que tu escolhas um significado que tu queiras dar à tua experiência, porque é isso que te vai ajudar a ter uma visão, a manter essa visão e a gerir os pensamentos que tu vais tendo. Depois de neutralizar, mantém-te fiel a ver as coisas de uma maneira mais elevada, mais positiva. Terceiro ponto, dá a ti mesmo aquilo que tu queres receber. Eu sei que isto é muito mais fácil de dizer do que de fazer. Nós muitas vezes estamos à espera de estar numa relação para nos sentirmos completas, para nos sentirmos bonitas, porque precisamos que o nosso companheiro nos diga que estamos lindas, precisamos de ter uma melhor amiga para querer ir a um festival de verão ou para querer ir ao cinema. Nós estamos muito à espera que as coisas cheguem até nós para vivermos experiências que nós queremos ter. Então eu proponho que
que este ano leves o meu mantra contigo e começa a dar a ti mesmo aquilo que tu queres receber. Se queres ter a experiência de ir a um festival e não tens ninguém que vai contigo, vai ao festival sozinha. Acho que nós temos muita vergonha social de fazer coisas sozinhos. É do tipo, se alguém me vê sozinha numa festa ou no cinema ou num festival, vão achar que eu sou uma loser e não tenho amigos. Se tu fores para uma festa a sentir-te uma loser, vais ter uma experiência muito diferente do que se fores para a festa e sentir-te animada e com vontade de conhecer pessoas e de ter aquela experiência que tu te queres dar. Portanto, começa a viver a tua vida com base naquilo que tu queres fazer, naquilo que tu queres ser e não dependas tanto dos outros, porque prometo-te que quando isso começa a acontecer, quando tu começas a sentir-te completa sem precisares de estar numa relação, é quando o parceiro vai chegar. Quando tu começas a cuidar do teu corpo porque gostas mesmo do teu corpo e queres estar saudável e não porque queres encaixar num padrão de beleza, é quando vais ter energia e capacidade de cuidar. Por fim, recorda-te que a realidade pode mudar a qualquer momento. Se tu estás a passar por uma fase muito difícil economicamente, se sentes que tens pensamentos muito escassos, tu literalmente podes decidir acordar amanhã e ver-te de uma outra forma. E nós só conseguimos ver-nos de outra forma quando estamos disponíveis a mudar a percepção que temos de nós, a mudar os nossos pensamentos, a mudar as nossas crenças, a mudar os nossos hábitos. Sobre isto, há aqui um episódio que se chama Como Mudar de Identidade. Vou deixar na descrição para que tu possas fazer esse caminho também. Resumindo, a escassez estrutural da nossa mente muda-se quando nós permitimos olhar para a realidade de uma forma diferente, quando nós nos sentimos responsáveis por cuidar dessa realidade que estamos a viver e quando deixamos de olhar para tudo como aquilo que nos falta, mas sim como abundante. E há vários exercícios super simples que tu podes fazer, que é, em vez de olhares para aquilo que não tens neste momento, seja o dinheiro, as oportunidades, foca-te naquilo que tu tens, nos amigos, na tua família, naquilo que tu foste construindo ao longo da tua vida. E se queres trabalhar isto a fundo, vem fazer o nosso workshop, o Money Mind, onde nós vamos trabalhar estes temas estruturais da nossa mente e ainda te trazemos um desafio para, ao longo de 21 dias, todos os dias trabalhares a tua relação com o dinheiro. Esperamos por ti!